Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do Sol. Continuamos com a Lua em Sagitário. Hoje ela faz aspectos muito interessantes, né, com os três planetas que estão unidos lá no signo de Libra. E também temos um evento muito importante aí no dia de hoje, que é Saturno voltando ao movimento direto. Isso mesmo, já tivemos Plutão, que voltou ao seu movimento direto, e hoje temos Saturno voltando ao movimento direto. Bom, só para passar rapidamente para quem está chegando agora, primeiramente acompanhe, né, ouça os últimos episódios, acho que é legal, né, sempre tem conteúdo bacana. Né, se você chegou nesse episódio, se alguém compartilhou com você e você não conhecia, e você ouviu e achou legal que você ouviu aqui agora, ouça pelo menos uns 3, 4 episódios para trás, né, para você poder também sintonizar com tudo que vem acontecendo. Porque aqui eu venho trazendo reflexões todos os dias. Todo santo dia eu tenho trazido reflexões aqui e claro que elas vão se complementando, né? Então a gente tinha aí uma série de planetas retrógrados, eles estão agora numa época, né, esse período de outubro, esse mês de outubro, de voltar ao movimento direto. Só passando rapidamente, um planeta retrógrado é um simbolismo muito forte de revisões, de desaceleração, da gente olhar para dentro. E Saturno estava retrógrado aí há 5 meses. Ou seja, temos ele voltando para trás por 5 meses e hoje ele volta ao seu movimento direto. Ele volta ao seu movimento direto a partir dos 6 graus, né? Deixa eu só conferir aqui, porque é sempre bom conferir, né? Estamos no Mercúrio retrógrado, 6 graus de Aquário, ou seja, o que você tiver por essa faixa dos graus de Aquário está aí sob influência de Saturno. Eu, no meu caso, tenho Mercúrio. O meu Mercúrio é 8 graus de Aquário. E realmente, galera, esses últimos 5 meses eu senti fortemente esse Saturno voltando para trás, passando por cima do meu Mercúrio. Agora ele vai voltar para frente, vai passar de novo em cima do meu Mercúrio, mas aí vai começar a se despedir desse Mercúrio e só volta daqui a 29 anos. Tchau, Saturno. Deixa eu aprender tudo que ele tem para me ensinar nesse ano, para só daqui a 28, 29 anos ele voltar para esse ponto. Então se você tem algum planeta, se você tem algum ponto importante nessa faixa de graus do signo de Aquário, por volta de 6 graus, 7 graus, 8 graus e assim por diante, você está com influência de Saturno fortíssima ali. Bom, vamos lá. O que o Saturno, voltando ao movimento direto, pode simbolizar para a gente, né? Primeiramente, Saturno fala sobre disciplina, sobre consolidação, estrutura. Então, inclusive, a última aula foi, né, sobre Saturno e a gente falou bastante sobre isso. Saturno, ele é como se fosse aquele fundamento, né? Imagina que você vai construir uma casa, que você vai construir um prédio ou qualquer construção, né? Você sabe que ela precisa de uma fundação, ela precisa de uma estrutura. Porque não adianta você tentar levantar um prédio sem ter uma base forte, porque esse prédio tende a cair. Né? Então acho que não precisa ser engenheiro para entender um pouco disso, você basta refletir um pouco, pegar um bloco, né? Carregar um bloco de concreto para você ver o peso que é aquilo. Então é só imaginar que qualquer grande construção precisa de uma base forte, uma estrutura muito forte para aguentar. E que muitas vezes leva-se um tempo, leva-se uma energia, precisa-se de conhecimento para estruturar essa base. Então Saturno, um dos simbolismos, né? Saturno tem vários simbolismos e como eu falei, né, no curso de astrologia a gente aprofunda bastante. Aqui eu vou trazendo o que tem para falar naquele dia, naquele momento daquele planeta. E claro, né, você que me ouve todo dia, ao longo do tempo vai acabar conhecendo muito os planetas, os signos e assim por diante, porque você vai ouvindo cada dia, de repente uma faceta daquele planeta se apresenta aí daquele signo e assim por diante. Então, o Saturno ele vem muito daquela questão de consolidar, né, de fazer estruturas fortes para que a gente atinja nossos objetivos, sonhos, metas, tem muito a ver com Aquário. Aquário é um signo que fala sobre o futuro. Aquário é um signo que fala sobre o coletivo. Lembrando que as coisas grandes que a gente quer atingir na vida, né, é justamente aquilo que a gente vai compartilhar, que a gente vai deixar de legado, que a gente vai influenciar outras pessoas. Aquário tem muito a ver com isso. Então, trazendo até para um nível mais pessoal, né, para todo mundo refletir na sua própria vida, a gente pode entender que um Saturno em Aquário, ele pode estar trabalhando aí numa questão de consolidar os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, aquilo que a gente quer para o nosso futuro, consolidar o relacionamento com pessoas, com grupos
que podem contribuir, que estão juntos com a gente nessa jornada, e eu considero todos vocês que me ouvem aqui, que interagem, né, que eu vejo ali que de repente manda uma mensagem, uma outra, eu vou recebendo o nome da pessoa, vou vendo ali a foto da pessoa, eu considero que todos vocês são parte aí do meu grupo, né, que fazem parte aí dos meus objetivos, meus planos para o futuro. Galera, uma coisa que eu queria trazer para todo mundo aqui, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito no coaching, quando a gente faz um processo aí de coaching, quando a gente entende, faz a pessoa, como eu posso dizer, criar a vida dela, né? Criar o destino dela, porque a astrologia, inclusive, ajuda nisso, né? Eu acho que a gente tem sim uma parcela que a gente tem que, né, passar por isso, porque o universo traz para a gente, mas tem uma grande parte daquilo que a gente decide que vai criar na nossa vida. E também a gente tem que lembrar que mesmo aquilo que a vida apresenta para a gente, sem a gente de repente ter pedido ali, mas novamente a gente também acaba sempre criando alguma coisa inconscientemente, mas a gente sempre vai ter, se a gente tiver a consciência, a escolha de como agiremos com aquilo que o universo está apresentando para a gente. Mas dentro de um processo de coaching a gente fala muito sobre você criar o seu destino, você criar o que você deseja, né? E é muito importante você saber o que você quer para o seu futuro. Ontem mesmo, ontem porque eu estou gravando no sábado, então isso foi numa sexta, eu encontrei, né, um amigo meu ex-sócio inclusive, do mundo corporativo, e eu estava falando para ele, né, sobre meus sonhos, objetivos, o nosso, né, eu da Sullivan, o que a gente quer realmente criar um espaço holístico no meio da natureza. Aqui já é, né, mas ainda não é o que a gente quer, é o que a gente vislumbra, né, a grandiosidade do que a gente quer. Então, um espaço na natureza, muito na natureza, num sossego, numa tranquilidade, numa comunhão com a natureza, com espaço para as pessoas até poderem se hospedar lá, para poderem passar uma temporada, passarem por terapias, passarem por, né, cursos, aulas, né, vivências, enfim, tudo isso. E tudo isso está na minha mente, está no meu planejamento. Eu sei aonde eu quero chegar. E para eu chegar lá, obviamente, eu preciso construir uma base sólida, né? Essa base sólida envolve conseguir cada vez mais conhecimento, né, buscar esse conhecimento para poder oferecer para as pessoas ali, levantar os fundos, né, levantar a parte financeira, né, que vai permitir a construção de tudo isso. Então Saturno ele vai falar muito sobre isso. Então a primeira pergunta que eu deixo para todo mundo que me ouve aqui: você tem um plano futuro? Você tem uma noção, uma visão do que você quer para o seu futuro? Se eu como coach perguntasse para você, se eu estivesse na sua frente aí e perguntasse para você: o que você quer para daqui a 10 anos? O que você quer para daqui a 20 anos? Como que você se vê? Claro que isso aí é só uma parte, né? Porque a gente também pergunta o que você quer para daqui a 5 anos, 3 anos, 1 ano, porque o plano, né, a visão de curto prazo, médio prazo também é muito importante, porque elas são parte da jornada, né, para você chegar nesse plano de mais longo prazo. Mas um ponto importante é você saber, né, aonde você quer chegar, o que você visualiza para daqui a 10 anos, aonde você quer estar. Será que você quer estar no Brasil? Será que você quer estar em outro país? Será que você, se você não tem um relacionamento, você quer ter um relacionamento? Será que você quer ter filhos? Será que você quer ter uma empresa? Né? Será que você quer ter uma profissão que você está desenvolvendo? O que você quer para esse futuro? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu diria que o Saturno, voltando para trás, foi um convite a todo mundo se interiorizar, a fazer essa preparação também, essa reflexão de como construir essa base sólida. Agora, ele voltando ao movimento direto, é o convite à ação de tudo isso, à externalização de tudo isso. Então, vamos colocar em prática, né? Então, por exemplo, eu tive muitos insights, né, do que eu preciso fazer nesses últimos meses. E agora, o que eu preciso fazer é colocar todos esses insights em prática. Então, assim, tudo aquilo que veio na minha mente, tudo aquilo que eu refleti, todos aqueles ensinamentos, alguns dolorosos, né, que Saturno traz, agora é o momento da gente começar a agir, colocar em prática. Bom, Saturno ainda vai estar passando pela área de sombra, obviamente, né? Ou seja, os graus que ele voltou para trás, ele vai estar ainda voltando para frente. Eu diria que para acertar as pontas, né? Então, de repente, você que não fez muito um trabalho de revisão, você ainda vai passar por aqueles períodos, de repente, que o Saturno vai cutucar novamente e falar: olha para isso daqui, trabalha isso daqui. Mas, no geral, é o momento de a gente começar realmente a colocar em ação, a fazer essa estrutura, construir essa base sólida daquilo que a gente quer. E, bom, Saturno voltando ao movimento direto é um trânsito mais lento, né? Porque agora ele vai embora durante meses aí nesse movimento direto. E para o dia de hoje, aquele movimento mais rápido da Lua, a gente tem aspectos
que ajudam muito nisso também. Bom, a Lua continua em Sagitário, então a gente está naquela energia da fé, da espiritualidade, daquela meta também, porque Sagitário é um signo que o símbolo dele é um centauro, que é aquele ser metade cavalo, metade ser humano, né? E a metade ser humano segura um arco e flecha. O arco e flecha justamente é para ele apontar para uma direção. Ele tem que saber exatamente para onde ele quer ir. E Sagitário geralmente tem, como eu posso dizer, objetivos elevados, metas elevadas. A seta dele ele aponta para cima. Né? Se você olhar o símbolo de Sagitário, ele está apontando aquela flecha para cima. Ou seja, tem muito a ver com isso, com a gente realmente fazer com que a nossa mente se sintonize com o alto. E também, como eu falei, eu até fiz um post no dia de ontem, né, lá no meu Instagram, falando sobre a importância da leitura, né? Como a leitura, algumas pessoas se preocupam muito em treinar o corpo, né, em fazer exercício, que é importantíssimo, né? Isso é uma coisa fundamental. Tem muita gente que não se preocupa com isso, eu fico sempre cutucando, vai treinar, vai fazer exercício. E eu postei uma frase, né, que diz assim que a leitura é como se fosse um exercício físico para a mente, né, para o nosso cérebro, para o nosso conhecimento. Então, eu diria que, bom, enquanto alguém pode ir para uma academia, de repente, e levantar lá seus, sei lá quantos quilos no supino, no leg press, enfim, fazer o seu exercício físico, cansar o músculo, mas ao mesmo tempo perceber que aquele músculo, ao longo do período, né, ao longo dos dias de treinamento, ele vai se fortalecendo, ele vai crescendo, ele vai ficando mais robusto, ou seja, conseguindo cada vez mais, né, mais peso ele consegue levantar. A mesma coisa a nossa mente, né? Quanto mais você vai estudando, você vai lendo, você vai fortalecendo. Claro que não é só o estudo a única fonte de conhecimento. O silêncio também é uma grande fonte de conhecimento, né? As trocas que você faz com as pessoas, mas a leitura faz parte. Eu diria que, como eu postei, né, eu coloquei um textinho ali que agora eu quero escrever cada vez mais, né? Então colocar posts mais profundos ali no Instagram. Caso você não esteja lá, @astrologiaetantra, você começa a me seguir, ver os stories, os posts, e eu quero escrever cada vez mais textos para reflexão mesmo, né? Eu acho que por um tempo eu acreditei que as pessoas não querem ler, elas leem pouco, né? Então eu não estava escrevendo tanto no Instagram. Mas eu acho que a escrita é importante e eu acho que quem quer ler, vai ler. Né? Quem está sintonizado com essa coisa de ler textos mais profundos, vai ler. Pode ser que eu não atinja tanta gente, mas as pessoas que lerem, né, provavelmente vão ter boas reflexões. Então, quando você lê um livro, é como se você estivesse tendo uma conversa com aquele autor, né, aquela autora, por horas. Você está ali com, sei lá, 200, 300, 500 páginas, né? Cada livro tem aí um tamanho específico. Eu estou aqui com um livro do Jordan Peterson, que é 12 Regras para a Vida. Esse livro, deixa eu só ver, é um livro grande, ele tem aí cerca de, deixa eu pegar aqui, aqui tem um índice, ele tem aí cerca de, deixa eu pegar aqui, cerca de 380 páginas, 380 páginas, ou seja, durante boas horas é como se eu estivesse conversando com o próprio Jordan Peterson. E embora ele esteja vivo, né, a chance de eu poder trocar uma ideia, né, sentar com ele por horas e conversar é mínima. Sem contar pessoas que de repente já se foram. Quantos autores antigos, né, clássicos que a gente pode ler e aprender, filósofos, enfim, que a gente não teria chance, né, de nem que a gente quisesse, teria como, porque eles já partiram aqui desse plano, mas deixaram sua obra, deixaram livros, onde a gente pode entrar em contato. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Deixa eu pegar essa água aqui, que quando a garganta vai secando é importante hidratá-la. Então, a gente pode ter contato com as ideias daquele autor, daquela autora, e conversar com ele por horas e horas. Agora, mais importante do que só ler, né, ler e absorver um conteúdo, é que você vai ler e a ideia é que você reflita sobre aquilo, você coloque o que você entendeu, você coloque a sua opinião e principalmente você coloque em prática as ideias do livro, ou seja, se você gostou, se foi interessante, coloque em prática. Então, sempre que eu estou lendo, eu estou trazendo inclusive reflexões aqui, porque eu estou ensinando e é uma forma, inclusive, de eu fixar aquele conhecimento que eu peguei, né, que eu li ali num livro. Então isso é muito legal. E olha só, eu falando sobre livro, leitura, estudo, e o primeiro aspecto que a Lua vai fazer é um sextil com Mercúrio, por volta das 14 horas. Eu não sei como é que está onde você mora, porque tem gente que me ouve do mundo inteiro aqui, né? Mas pelo menos aqui em Mariporã, São Paulo, esse fim de semana está sendo um fim de semana de chuva o dia inteiro praticamente. Ou seja, é um fim de semana que não é muito de sair, né, de ir lá tomar sol, fazer as coisas.
Então é um convite muito grande para interiorização, para leitura, né, para estudos. E a Lua em Sagitário também contribui para isso, né? Então, muito bom ler. Então, Lua em sexto com Mercúrio, por volta das 14 horas, uma boa, como pode dizer, uma boa interação entre emoções e a nossa mente, né, entre a razão e a emoção. A gente sabe que Mercúrio é da comunicação, ele está retrógrado em Libra, e a Lua vai estar dando ali, fazendo um aspecto fluente, ou seja, é um bom momento para boas conversas, para de repente acertar algumas pendências com alguém, para trocar aquela ideia, pode ser muito interessante. Aquele momento também de rever a nossa própria comunicação interna. Eu agora, galera, eu peguei Já vou dar dica aqui para vocês, né? Você que me ouve já recebe essa dica. Eu já li o livro Milagre da Manhã, já faz um tempo. Se você não conhece esse livro, eu acho difícil não conhecer, porque muita gente fala dele agora, mas, enfim, pode ser que você não conheça. O livro Milagre da Manhã é um livro que bombou aí até hoje, né? Muito conhecido, muito praticado por muita gente. Ele traz como se fosse um ritualzinho, né? Que no xamanismo a gente chama de hora de poder. Né, mas ele estruturou ele de uma forma, ele simplesmente pegou uma ideia que é arquetípica, ela já existe, né, inclusive, mas ele estruturou de uma forma bem bacana, moderna, para todo mundo aplicar. Então ele criou lá, ele nomeou os Six Savers, né, os 6 salvadores, e é prática que você faz durante 1 hora de manhã, por isso que é o Milagre da Manhã. Então o convite é que todo mundo possa acordar 1 hora mais cedo e fazer todo esse procedimento. Ou se você já acorda cedo, é você incluir, né, na sua manhã esse procedimento do Milagre da Manhã. Bom, um dos procedimentos do Milagre da Manhã são as afirmações. Afirmações que ficaram também muito conhecidas através do livro Segredo, a Lei da Atração, e que a gente sabe que desde também da antiguidade, no mundo ocultista, no mundo da magia, se sabe da importância do verbo, da palavra, que o verbo cria, no princípio era o verbo. Então assim, o poder da palavra ele é muito forte. Então, as afirmações são formas de você poder criar a sua realidade, reprogramar a sua mente. Por quê? Porque muitas vezes nós somos programados com crenças limitantes, Sagitário, né? Ali a gente já falou ontem sobre se livrar dessas crenças limitantes. E muitas vezes as afirmações que a gente fica fazendo a todo momento na nossa cabeça, no nosso cérebro, são afirmações que nos limitam. Né? Então isso não é para mim, eu estou muito velho para isso, né? O dinheiro é sujo, né? Todo homem é igual, toda mulher é igual, enfim, aquelas afirmações que a gente percebe que a gente aprendeu de alguém, de alguma forma, a gente fica repetindo elas para a gente e elas não estão levando a gente a lugar algum, na verdade elas estão nos afundando, nos limitando, nos prendendo. Então esse saver, né, esse salvador, que são as afirmações, é uma forma de você pegar uma afirmação daquilo que você quer, que você escolhe conscientemente, que você fala, é isso que eu quero para a minha vida, e você fica ali uns minutinhos repetindo aquela afirmação. De preferência em voz alta, né, e colocando para você ouvir sua própria voz, falando algo positivo. E olha só que interessante o dia de hoje, de repente você pode refletir sobre isso. Será que a minha mente, será que a minha comunicação interna fica me sabotando a todo momento? Será que eu conseguiria, de repente, uma técnica, como eu acabei de falar, da afirmação positiva, né? Você começar a aplicar a partir dessa semana, por exemplo, fazendo com que a minha comunicação interna me ajude, ao invés de me atrapalhar? É um momento muito interessante. E Mercúrio também vai falar sobre estudos, leituras, né, conhecimento, troca de conhecimento. Então, novamente, galera, você estudar, você ler é muito importante. Também, um dos savers, um dos salvadores é a leitura. É você ler todo dia. Todo dia você tem que pegar um livro bacana, um livro que você acha que ele vai agregar para a sua vida e ler esse livro. Aliás, ele coloca uma conta bem interessante ali. Se eu não me engano, se você ler 10 páginas, né, todos os dias, você pegar e ler 10 páginas, que demoraria, segundo ele, ali, dependendo da velocidade da leitura, entre 20 minutos, meia hora, 40 minutos, depende da velocidade da pessoa. Né? Mas se você dedicasse aí, vamos colocar uma média de meia horinha por dia para ler essas páginas, você leria no final do ano assim uma média de uns 18 livros de 200 páginas cada um. Né? Então imagina a quantidade de livros que você poderia ler só seguindo esse hábito, só colocando esse hábito na sua vida. E assim, a gente sabe que na estatística o brasileiro lê muito pouco. Lê muito pouco. E a leitura, a gente já percebe que as pessoas que, né, são felizes, têm sucesso, pelo menos financeiro, que aparecem, elas têm o hábito da leitura.
né? Elas falam sobre a importância da leitura. Então, é uma dica também. Veja o que você está lendo. Se precisar de dica de livro, eu já tenho algumas no meu Instagram e eu também determinei hoje, né, que eu vou colocando cada vez mais livros de dica que você vai ver ali nos meus destaques do Instagram para despertar a sua curiosidade. E obviamente eu não vou colocar só livros de astrologia, eu vou colocar livros para a vida e de outros assuntos também. Então eu vou começar a fazer esse projeto, né, de ir colocando alguns livros ali no meu destaques, acompanha nos stories e também se você entrar no meu Instagram, como é destaque, ele vai ficar ali, né, ele não vai sumir em 24 horas. Bom, em seguida, às 16 horas, temos aí o sexto com Marte. Marte o guerreiro, Marte o desejo, Marte o planeta que representa a ação. Aí esse Marte vem lembrar algo que também é falado dentro desse meio, né, de afirmações. Por exemplo, se fala muito sobre o quadro de visualização, né, o quadro dos sonhos, o vision board, que você fica visualizando, que a visualização é um dos savers também, é um dos salvadores. Olha só, esse é quase um áudio sobre Milagre da Manhã e astrologia, né? Aliás, acho que esse vai ser o título do podcast, Astrologia e Milagre da Manhã. Né, e de repente a gente pode explorar mais esse assunto. Eu posso, né, como eu posso dizer, fazer um podcast específico só sobre o Milagre da Manhã, só sobre cada um dos savers. Acho que essa é uma ideia bacana. Se você acha legal, se você gosta da ideia, manda um direct lá no meu Instagram que eu posso de repente fazer ao longo dessa semana. Então, a gente sabe que também não adianta só ficar visualizando. A visualização é um dos salvadores, onde você senta, fecha os seus olhos, ou de olho aberto mesmo. O fato é você tem que conseguir visualizar o que você deseja. Visualizar a situação positiva. Visualizar, sentir, colocar todos os seus sentidos, a sua emoção, porque, novamente, a gente sabe, o livro do Milagre da Manhã não é um livro necessariamente de magia, mas isso é magia. Isso é você começar a criar nos planos sutis, no plano do elemento fogo, no plano do elemento ar e no plano do elemento água. Você trabalhando nesses três planos, você já está fazendo, olha só, eu diria que 3/4 praticamente, né, do seu trabalho, né, de criação, de cocriação, que a gente fala de manifestação, ele já está sendo feito. Mas depois, é claro, vai faltar o elemento terra, você colocar em prática aqui, né, no elemento terra. E quem ajuda a gente a colocar em prática, que ajuda a gente a entrar em ação, é Marte. Né, através aí, inclusive, da força, do impulso da energia do elemento fogo, porque obviamente para a gente fazer alguma coisa aqui nesse plano a gente precisa de energia. Né? Então o sextil com Marte, que é um aspecto fluente, é aquele convite de darmos um passo inicial. Então também, galera, a gente falou do Saturno voltando ao movimento direto, dos sonhos, das metas, dos objetivos, do que você quer para o seu futuro, e o Marte, ele é aquele primeiro passo, né? Ele é o impulso. Ele é a ignição, né? Quando você liga um carro, né, para o motor começar a funcionar, ele tem aquela faísca da ignição. Então hoje é um dia muito interessante, domingão, né, dia do sol, onde você pode pensar qual vai ser o primeiro ato, qual vai ser a primeira ação, aproveitando a força do momentum. Quem falava muito sobre essa força do momentum era o Anthony Robbins. Né? Hoje eu não acompanho mais ele tanto, mas eu já li muitos livros dele, né? Acho que a maioria dos livros eu já li, os programas em áudio que ele tinha, e ele falava muito desse poder do momentum, onde você está ali fazendo uma prática, você está ali com toda a sua emoção fluindo, né, o seu pensamento, e você tem que aproveitar aquele momento para fazer alguma coisa, para dar um primeiro passo. No coach a gente fala sobre isso também. A pergunta que fica é: qual é o primeiro passo que você precisa dar em direção aos seus sonhos e objetivos? Marte pode ajudar nisso hoje. Para quem puder, né, pode ser um momento muito interessante também para exercício físico, para gastar energia do corpo, para a sexualidade, né, para você poder fazer amor, para você poder, né, estimular essa energia sexual também, que tem tudo a ver com Marte. E em seguida, 18 horas, temos o sextil com o Sol. Ou seja, 3 sextil seguido, né, a Lua fazendo bom contato com Mercúrio, com Marte e agora com o Sol, aonde os dois luminares, Sol e Lua, Yang e Yin, né, masculino e feminino, se falam bem, se harmonizam, um alimenta o outro. Também vamos lembrar que todo o processo de criação passa pela união dos polos, né, pela união desses polos do masculino e do feminino, do yin e do yang, a dança desses elementos, né, a dança dessas qualidades. Então é um momento muito interessante, primeiro para você poder ter clareza das suas emoções, clareza dos seus caminhos e equilíbrio. E realmente ter essa união aí dessas forças.
Então a gente termina o domingo, né, mais ou menos 18 horas, aí vai até a noite, né, esse aspecto, num aspecto bem bacana, num equilíbrio entre masculino e feminino. Isso pode afetar também de uma forma benéfica relacionamentos, né, onde você pode se harmonizar nos relacionamentos. Primeiro, olha que interessante para relacionamento, né? Primeiro através da comunicação, depois através da sexualidade, depois através realmente do equilíbrio mesmo, né, das duas polaridades. Então, terminando o domingo com uma boa visualização aí dos seus objetivos. Já por volta das 23 horas, a gente vai ter a quadratura com Netuno, que é um aspecto de tensão, um aspecto desafiador, com Netuno, né, que é o senhor da nebulosidade. Então pode ser aquele momento de uma certa confusão. Mas, é como eu falei, geralmente, né, pelo menos segundo o que eu sigo, segundo o que eu indico, né, para quem pode, esse é um horário de já estarmos dormindo, de já estarmos no mundo dos sonhos. Então, também podemos ter sonhos estimulados por essa influência de Netuno, né? Onde a gente pode, inclusive, imagina, se você começou a fazer um pouco dessas práticas que eu falei agora, né? De você visualizar, de você fazer afirmação, de você buscar. Ah, a dica que eu fiquei de dar e acabei não dando, né? Então, como eu falei, eu já li o livro Milagre da Manhã e eu comprei agora o Milagre da Manhã, o diário. E estava em promoção na Amazon, deve estar ainda, então quem tiver interesse pode correr lá na Amazon e comprar. Está custando, se eu não me engano, cerca de R$16. É o livro Milagre da Manhã, o diário. O que acontece? Nesse livro, ele na verdade é um diário para você praticar o Milagre da Manhã. Então ele só traz um template ali, onde você pode ir praticando diariamente, todas as semanas, o Milagre da Manhã. Ou seja, você vai marcando, você vai escrevendo, porque parte também do Milagre da Manhã é escrita. Mas o interessante desse livro, né, de R$16, é que ele traz um resumão de quais são os savers. Então, assim, primeiramente, se você não leu o Milagre da Manhã ainda, e você não tem tanto interesse numa história mais longa, que é do livro original, você pode pegar esse daí de R$16, esse Milagre da Manhã, o diário, e ali vai ter o resumão dos 6 salvadores, para você começar a praticar, né? Então, de repente, eu mesmo li ele em, sei lá, algumas horinhas, não dá nem uma hora, na verdade, né? Que eu li novamente todos os savers, grifando as coisas que eu queria grifar e tal, e aí já cheguei na parte do diário, onde eu vou usar ele para começar a aplicar, né? Eu acho muito legal, eu gostei da ideia de ter um diário, porque é um reforço, né? Para você ir marcando se você fez todos os dias aqueles savers, escrever alguma coisa, né? Então tem aquele hábito de escrever, por isso que é um diário. Então eu achei bem bacana, o preço estava em promoção, estava bem acessível, então eu achei bacana, eu quis comprar. Então quem quiser, fica a dica, estava lá na Amazon, talvez esteja ainda nessa promoção. E aí você pode realmente, se você fez, né, alguma coisa, e também se você não fez, não importa, porque o Netuno ele pode trazer alguma coisa independente de sim ou não, mas nossos sonhos podem ser estimulados pelo Netuno. Podemos ter contato com, como eu falei, aquelas crenças limitantes, ensinamentos, dicas, né, do que fazer, mas principalmente assim, também podemos ter uma nebulosidade nos sonhos. Então pode ser aquele momento, né, por conta da quadratura com Netuno, que a gente tem aquele sonho malucão, aquele sonho doido, né, que as pessoas geralmente relatam, e pode ficar um pouquinho mais desafiador de interpretar ele, mas vale a pena, de repente, entender o que esse Netuno está trazendo. Mas depois, 1h30 da manhã, ou seja, vai ser uma coisa bem interessante, porque 1h30 da manhã a Lua faz aspecto fluente com Júpiter, um sextil com Júpiter, ou seja, trazendo aquele reforço para a fé, para a espiritualidade e para o conhecimento. Então também, aliás, uma outra coisa interessante, né? Nesse conhecimento, nesse mundo dos sonhos, a gente tem alguns tipos de sonhos. Um dos tipos de sonhos, eu ainda quero ver se eu consigo escrever sobre isso e colocar lá no Instagram também. Aliás, eu quero fazer uns textos bacanas, assim, de conhecimento mesmo, né? Compartilhando conhecimento para que você salve. Para que você salve no seu Instagram e você tenha ali como referência. Você pode, por exemplo, usar o Instagram para conhecimento, para aprendizado, né? Além do entretenimento. Então imagina que se você pegar alguns textos legais que eu vou colocando ali, algumas informações, você vai salvando, você pode ali vir e mexe de repente, quero zapear aqui, o que eu salvei? Ou de repente, né, você leu uma coisa, gostou, você salvou ali, e aí você está conversando com alguém, você quer relembrar, você vai ter aquele post salvo ali. Porque lembrando que o Instagram é um rio, né? Como se fosse um rio. Então tudo vai passando ali no feed e vai sumindo. E depois para você achar é muito complicado. Então, tudo que eu postar de óleo essencial, de cristal, algumas informações astrológicas também, algumas reflexões mais profundas,
é muito interessante você salvar. Por quê? Porque justamente você pode, né, acessar depois sem ter que ficar caçando ali no meu perfil e vai ter um monte de post na frente e de repente fica mais difícil de achar. Então é muito interessante trabalhar isso, né? Busca esse conhecimento. Então o Júpiter ele pode estar ajudando a gente também a trazer conhecimentos superiores. Eu estava falando isso justamente agora voltou, porque eu ia falar dos tipos de sonho. Então tem um tipo de sonho que é aquele sonho onde a gente vai encontrar mestres, onde a gente vai encontrar seres, né, que vão nos ensinar, que vão passar algum conhecimento. E Júpiter tem essa cara, né? Júpiter é a cara do guru, aquele que vem ensinar a gente, aquele que vem trazer um conhecimento superior. Então pode ser que nesse sonho a gente tenha conhecimentos bem interessantes chegando até a gente. Novamente, pela quadratura com Netuno, pode ser um pouco nebuloso, né? A gente vai ter que meio que interpretar mesmo o símbolo, mas vale a pena ficar de olho. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês aproveitem o domingo, né? Se der, eu já mando mais um áudio hoje também, vou preparando as coisas, mas no mais, se você me ouviu aqui de manhã, lembra, compartilha com outras pessoas, ajuda outras pessoas a terem conhecimento, a terem essas reflexões e acompanha lá no Instagram, porque vira e mexe eu vou colocando uns posts legais ali, nem que seja nos stories. Nos stories, todo dia, vários momentos do dia, eu estou postando coisa ali. Então é uma forma também da gente se manter conectados. Muita gratidão. Namastê, Harion.